irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Estamos aqui nesta noite na Palavra em Foco, uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande, podermos compartilhar um pouco da Palavra do Senhor, nosso Deus, nesta noite, juntamente com os irmãos. Compartilhe aí a nossa live, deixe o teu comentário aí, à medida que for andando a nossa descrição ou a exposição da nossa aula. Estamos nesta noite aqui para falar na lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema, confiar no Senhor em todo o tempo. Eu quero fazer uma oração de introdução a esta aula e logo após, o pastor Cleito, pastor da nossa congregação do Parque Novo Horizonte, hoje nós estamos incumbidos de falar um pouco aqui da palavra do Senhor. O pastor Cleito estará fazendo a sua apresentação também e estaremos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Deus, Pai, quero te louvar e te agradecer pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. Quero te louvar pela vida do pastor Cleiton, Kleber. Estamos aqui, ó Senhor Jesus, para poder falar da tua palavra. Também quero te louvar pela vida dos teus filhos, ó Senhor, os quais estão presentes na nossa live e aqueles que chegarão para aprender da tua palavra. Senhor da glória, continua conosco neste momento tão importante de aprendizado, não só para nós, mas para aqueles que estão ouvindo a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço hoje e sempre. Amém. Pastor Cleiton, uma alegria muito grande podermos estar juntos aqui. Amém. Nesta aula tão importante. Já estávamos aqui resenhando um pouco a história de Ezequias, que é uma história muito interessante, um dos reis promissores no Reino do Sul, de Judá. Então, resenhando aqui antes de entrarmos na nossa live, gostaria que você fizesse aí suas considerações preliminares aí da nossa aula. Ok, meus irmãos, paz do Senhor a todos que estão ligados aqui na nossa live, paz do Senhor, pastor Adilson, Kleber, que está aqui conosco. É uma alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos, estar com vocês, nessa lição de número 8, essa lição muito importante, uma lição muito rica, confiar no Senhor em todo o tempo. Eu disse ao pastor Adilson, o pastor Adilson vai ministrar a aula, e nós vamos aqui comentando, nós vamos aqui falando os tópicos, não é? E eu tenho certeza que será muito bom para você que vai estar nos acompanhando nesses minutos, para você vai meditar um pouco e aprender um pouco também, e nós vamos aqui também meditar e aprender um pouco mais da palavra de Deus, e eu tenho certeza que será uma bênção, não é, pastor Deus? Com certeza. Na verdade, a nossa palavra em foco tem sido de grande bênção para as nossas vidas. Temos tido aulas espetaculares aqui. Deus tem usado os professores, e tenho a plena convicção que não só hoje, como nas aulas sequentes também, serão de grande bênçãos para as nossas vidas. Hoje, assim como o tema principal, né, o nosso tema de todo o trimestre, traz uma grande relevância para os nossos dias, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Este é o título principal do nosso trimestre, e aqui dentre as divisões, né, as 13 lições do trimestre, hoje na lição de número 8, confiar no Senhor em todo o tempo. Em tempos de dificuldades, nada melhor do que confiar em Deus. Dificuldades, elas vêm não para nos destruir, mas para nos fortalecer e mostrar que somos sempre e totalmente dependentes do Senhor. Essa dependência total do Senhor é que nos faz e vai fazer crescer cada dia mais. Nós temos aqui um conteúdo bastante vasto, porém, acredito que o tempo que nós temos para expor, nós não conseguiremos passar isto com detalhes, porque o tempo ele é exíguo para tudo quanto nós temos para falar aqui, ou a proposta da lição. Eu até diria que essa lição, pastor Cleito, ela tem um conteúdo tão grande que gastaríamos aqui pelo menos umas 2, 3 aulas aqui para tentar passar a miúdos o que traduz o tema. O nosso texto áudio está justamente no Salmo de número 46, verso 1, quando o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e é fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tudo quanto falarmos quanto aos nossos dias,
É um pleonasmo, é redundante os meses que temos enfrentado, porém nós temos dia a dia assistido o cuidado de Deus, assistido o nosso Deus como a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Porque quando chegamos neste período de pandemia, ou quando deu a prévia, pastor Cleiton, muita gente preocupada, muita gente entrou, algumas delas entraram em desespero. Para nós cristãos, embora tivemos alguns fatos críticos no meio cristão, por falta de tranquilidade, de confiança no Senhor, que é a proposta de hoje, mas nós temos visto aí que, à medida que a pandemia foi andando, nós vimos e estamos vendo dia após dia o cuidado do Senhor nosso Deus. Eu quero apresentar aqui a verdade aplicada, e o pastor Cleiton fala um pouco aí sobre a verdade aplicada, que é uma mensagem espetacular para as nossas vidas e para os nossos dias. A maior coragem, pastor Cleiton, irmãos que estão nos assistindo, se revela na crise, quando colocamos a nossa fé focada em Deus. Sim. A maior coragem, pastor Adilson, ela se revela, aos irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo, ela se revela na crise. Porque a crise, eu penso que a crise, pastor Adilson, ela vem para revelar algumas coisas. Algumas coisas são reveladas na crise. Há aqueles que vão recuar na crise. Eles se revelam, e a forma que eles se revelam é: eu vou recuar, eu vou ficar parado, eu não vou conseguir caminhar. Então a crise acaba revelando algumas coisas. E outros na crise já se revelam de uma maneira positiva, que eles vão dizer: não, eu vou continuar, eu vou vencer, porque a minha fé está focada em Deus. Muita gente nessa crise, desde o mês de março, gente que se revelou de uma maneira negativa, gente que se revelou dizendo: a minha fé está em Deus, mas o meu patrão, o meu emprego, E então essa crise veio para revelar. E a pessoa então se revela de uma maneira negativa. Mas nós cristãos, servos de Deus, né, quando nós colocamos a nossa fé focada em Deus, em meio a essa crise, em meio à crise, é onde a gente se revela, é onde a gente se mostra, é onde a gente tem que se reinventar. Como que a gente faz isso, né? Como que trazer à tona isso? Quando a nossa fé está em Deus, independente da circunstância, a minha fé continua focada em Deus, dependente do quadro que eu estou vendo, porque muita gente vê o quadro e se espanta, vê o que está acontecendo e se acovarda. E aí, se nós trouxermos isso até para a igreja, para o ministério, aí tem gente que fala: não vou no culto, eu não vou à igreja, eu vou ficar em casa. Tudo bem, está se guardando, mas está se revelando de alguma maneira, né? De alguma maneira está se revelando. Então eu vejo isso aqui na verdade aplicada, que a maior coragem se revela na crise. É na crise que nós vamos nos revelar, né? É isso aí. O nosso texto de referência está no livro do profeta Isaías, profeta messiânico, capítulo de número 37, versos 33 a 37. Esse mesmo texto, ele se repete no segundo livro dos Reis, capítulo de número 19, versos 32 a seguir. Ou seja, diz assim a palavra do Senhor: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Nós temos 3 objetivos da nossa lição.
que são eles: destacar a importância de restaurar o altar. Nós vamos ver no transcorrer dessa lição o oposto vindo por intermédio da vida de Ezequias, rei de Judá, oposto ao seu pai. Inclusive, não só seu pai, como a reis anteriores. Estava comentando com o pastor Cleiton antes de entrarmos na nossa exposição, que Salomão foi o último rei, embora tivemos só 3 reis no Reino Unido, né? Saul, Davi e Salomão, e depois veio o reino dividido, Reino do Sul e Reino do Norte. Mais 240 anos aproximadamente após Salomão, surge um rei que não se dobra à idolatria, não se rende à idolatria. Sim. Embora ele tivesse, e o pastor Cleito vai comentar algo sobre isso, mas embora ele tivera dentro da casa os piores exemplos, e isto nos deixa claro que nem sempre os piores exemplos implica dizer que os sucessores abordarão ou abraçarão estes piores exemplos. Porque se fôssemos olhar para o exemplo dentro da própria casa, o Ezequias, ele não teria começado principalmente reparando o altar, que é o primeiro objetivo da lição. O segundo objetivo é mostrar que o Senhor sempre envia socorro. Então, para que desespero? Vamos aproveitar que nós temos um Deus que está sobre todas as coisas. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porém o Senhor Jesus, sendo assunto aos céus, ele diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. Então, o desespero não deve ser alimentado. Eu digo que não deve ser alimentado, pastor Cleito, porque às vezes no início da crise a gente acaba sendo tentado a entrar em desespero. Mas quando nós voltamos para, principalmente o Salmo 46, que é o verso do texto áureo, nós encontramos em Deus o nosso refúgio. E aquilo que o homem ou as circunstâncias à nossa volta não pode fazer, Deus pode fazer. E o terceiro objetivo é explicar que o inimigo sempre se levanta, ou se levanta para cair. Esse é o terceiro objetivo da lição, e veremos aí a queda de 185 mil soldados de Senaqueribe, da Síria, quando eles afrontaram o Deus de Judá. Sim. Veja que, nesse primeiro tópico da nossa revista, um jovem rei para Judá. Ezequias, ele foi um rei notável, um rei espetacular, porque ele vai priorizar fazer o que era certo, o que era correto. Ele vai fazer aquilo que era bom, não seguindo o exemplo do seu pai, como disse aqui o pastor Adilson, não seguindo o exemplo de Acás, porque o seu pai Acás fez tudo que era errado, fez tudo que não era para fazer. Então, o exemplo, ele tinha um exemplo mau, um exemplo ruim. Isso que o pastor Adilson, nós até estávamos conversando aqui antes de começar a live, sobre isso mesmo. Não é porque ele teve um exemplo mau, um exemplo ruim, que ele também ia seguir este exemplo. Não, muito pelo contrário. Quando ele assume o trono, quando ele começa a reinar, ele decide a fazer o que era bom. Ele decide a fazer o que é certo, o que é correto. Então ele se torna um rei que vai priorizar fazer o que era reto diante do Senhor, o que era correto, o que tinha que ser feito. Tudo aquilo que o pai dele não fez diante do Senhor, então ele vai fazer. Ele vai restaurar o serviço no templo, de acordo com a palavra de Deus, e ele vai também se esforçar para levar o povo a se converter ao Senhor. Porque o pai dele levou o povo a desconverter, né? Não sei se essa palavra existe, mas a não se converter ao Senhor, a fazer tudo errado, a oferecer sacrifício a deuses, a oferecer altares. Ele colocou altares em vários lugares, e lá ele oferecia sacrifício. Então,
o seu filho Ezequias, o rei Ezequias, quando assume, ele vai fazer tudo diferente. Ele vai restabelecer a adoração ao Senhor, ele vai fazer tudo para que o povo se converta ao Senhor, e ele confia em Deus, mesmo mediante a perigos e a ameaças. Ele continua confiando em Deus. Então veja que ele é diferenciado. Ezequias, ele se torna um rei diferenciado. E o primeiro tópico é um jovem rei para Judá. E o ponto de partida aqui desse primeiro tópico é preciso restaurar o nosso altar, é preciso restaurar o altar. Antes de qualquer coisa, o altar tinha que ser restaurado, né? O altar tinha que ter, o altar precisava ter um recomeço, precisava ser restaurado, não dava para deixar do jeito que estava. Interessante que o conteúdo ele é muito vasto, e permita-me aqui, pastor Cleito, já claro. Entrou aqui no tópico de número 1, só retroceder um pouquinho aqui em alguns pontos da nossa introdução. Ezequias foi um notável rei de Judá. Por que foi um notável rei de Judá? Porque ele tinha prioridades. E dentro das prioridades dele, não estava o exemplo de dentro de casa. Sim. Conforme a nossa conversa, se fosse o exemplo de dentro de casa, talvez Ezequias nem vivo estaria, né? Não, nem vivo estaria. Talvez o próprio pai teria matado. Porque o pai matou os irmãos, oferecendo sacrifício. Então já é um milagre ele estar vivo. Um milagre Ezequias estar vivo, porque o pai já tinha levantado altares idólatras, oferecido seus filhos a Moloque, mas... E o que eu acho interessante, pastor Adilson, não interrompendo, já interrompendo um pouquinho, ele vai restaurar o serviço no templo. O que é isso? Ele vai restaurar o culto, o serviço ao templo, o que o pai dele tinha tirado. Então ninguém congrega, se fosse hoje, ninguém congregava, ninguém vinha para a igreja. Mas quando ele começa a reinar, ele fala: eu vou restaurar o serviço no templo, tem que começar de novo. Tem que trazer o povo a se converter o coração ao Senhor. Então, Deus, ele vê isso do alto céu e ele começa a mudar a história. Olha só. Então, ele prioriza o que era reto diante do Senhor. Restaura o serviço no templo, de acordo com a palavra de Deus. Porque quem é que nos rege? Nós, tudo quanto envolve a igreja, o corpo de Cristo, é um tratamento espiritual. Sim. Se é um tratamento espiritual e nós temos uma norma, uma regra de fé e conduta, sim, que é a Bíblia, ela é que nos norteia, sim, ela é que nos rege, ela é que nos dirige. E Ezequias, ele começa justamente por este prisma, sim, o prisma da palavra do Senhor. Ou seja, não vou fazer conforme meu pai, eu vou fazer conforme a palavra do Senhor. Fazer do jeito certo. Foi este foi um dos motivos que levou Ezequias a ser bem-sucedido no seu reinado, embora, o pastor Cleito já entrou aqui no tópico de número 1, um jovem rei para Judá, ou seja, ele começa a reinar com 25 anos. 25 anos. 25 anos de idade, Ezequias já está reinando. Ele reina em Judá por 29 anos, mas concluindo aqui a introdução, se esforçou para levar o povo a se converter ao Senhor e confiou em Deus mesmo diante de perigos e ameaças. Ou seja, quando confiamos em Deus, os perigos e ameaças estão diante de nós, mas a confiança em Deus. E se nós formos pegar aqui, não é o foco hoje, mas se nós pegarmos alguns textos bíblicos, alguns personagens, nós veremos quão grande foram os resultados de sucesso de alguns personagens dentro do contexto bíblico, a partir do momento em que deram total confiança ao Senhor, ou confiaram totalmente no Senhor. E este foi o ponto principal. Veja que Ezequias, ele começa a reinar em Judá por volta do ano 726 a.C., ou seja, 240 anos aproximadamente pós-Salomão, e aqui ele quebra uma estigma que vinha durante esses 240 anos, que era sempre se voltar para a idolatria. Para ele, a idolatria agora tirado de lado e volta-se única e exclusivamente para o Senhor. Ezequias, ele até, pastor Cleiton,
em certo ponto, ou em boa parte do ponto de análise da sua vida pessoal, de vida como rei, a sua analogia ele chega bem perto do rei Davi. Sim. Porque ele não cometera delitos. Talvez Davi, o grande problema de Davi, o fato do pecado que cometeu, mas ele entrou bem na linhagem de Davi, que ele sempre se voltava para Deus, menos abrindo porta ou dando brechas para a idolatria. Sim. Então, O coração dele sempre voltado a Deus, né? sempre voltado a Deus. Este é um grande diferencial. Então, nós temos aqui, ainda na parte final do tópico de número 1, o seu reinado foi marcado por grandes desafios, ou seja, andar no caminho do Senhor é o ponto de partida para grandes conquistas. Fale um pouquinho aí sobre 1.1. Ezequias voltou-se para o Senhor, embora já tenha até pincelado isso daí, mas... Ezequias, ele decide voltar para o Senhor e fazer o que é certo. Esse é o tópico 1.1, vai dizer que ao contrário do seu pai, que era o rei Acás, Ezequias ele assume o trono e faz o que é reto, o que é correto aos olhos do Senhor. Está lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3. Falar um pouquinho de Acás. Acás foi um rei perverso, foi um rei terrível, um rei que pauta o seu reinado com muitas abominações, que desagradavam o Senhor. Ele sacrifica um outro filho, e ele vai cultuar deuses, promovendo idolatria, fazendo tudo errado, andando no caminho dos reis de Israel. Mas após 16 anos de reinado, do seu pai Acás, o reino então chega ao fim, por episódio de sua morte. Então ele morre e Ezequias, ele assume o trono e decide não seguir o legado deixado por seu pai. Ele decide não seguir, tinha um legado, estava lá, não é, pastor? O legado era idolatria, o legado era fazer tudo que era errado diante do Senhor, o legado que o seu pai deixa era cultuar outros deuses, era totalmente diferente. Mas quando Acás morre, ele assume não olhando para esse legado. Ele sabia desse legado, mas ele decide fazer diferente, fazer o que realmente agradava ao Senhor, aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Então Ezequias começa muito bem a sua história, buscando santificação, reconhecendo a soberania do Senhor e reparando o templo. Então são, aí os 3 pontos, inicial. Ele começa muito bem a história porque ele busca primeiro santificação, e aí depois ele reconhece a soberania do Senhor e ele vai preparar o templo, reparar o templo, fazer o que precisa fazer no templo. Isso eu acho que é muito importante para nós, para a nossa vida, quando nós reconhecemos, pastor Adilson, reconhecemos que a soberania do Senhor, Ele é soberano acima de todas as coisas, acima de tudo. Nosso Deus, Ele é soberano, quando nós reconhecemos isso, e é isso que Ele faz em primeiro lugar. Ele reconhece, eu penso assim, pastor Deus, quando Ele assume, Ele diz: espera aí, eu não sou soberano, soberano é Deus. Meu pai tentou ser soberano, meu pai tentou até querer fazer aquilo que, ele até fez aquilo que era errado aos olhos do Senhor, mas quando Ele assume, Ele fala: não, eu não sou soberano, meu pai tentou ser e eu não sou. Eu vou ser o quê? O que eu vou ser? O que eu vou buscar? Eu vou buscar a santificação e reconhecendo que Deus é soberano. Então esse é o tópico 1.1 que eu entendo aqui, que Ezequias ele volta-se totalmente para o Senhor, ele tem o seu reinado, os seus primeiros anos de reinado, ele liderou uma reforma eficaz, não somente em Judá, mas também em certas regiões de Israel. Por que em certas regiões de Israel? Porque ele assiste de perto Israel sendo levado para o cativeiro assírio. Porque ele assume por volta de 726 a.C., e quando dá 722 a.C., o rei da Síria invade Israel, Samaria, e leva o povo de Israel para o cativeiro assírio. Fome, uma batalha muito grande. Então ele assiste isso de perto no Reino do Norte,
porém, ele consegue administrar isso daí, inclusive depois fazer um trabalho tanto em Judá quanto em Israel. A parte final do 1.2, a palavra diz: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário imundícia. Veja a que ponto chegou o santuário, Sim, o lugar da adoração. sim. Tinha virado uma imundícia. Não estava muito distante do tempo, do período intertestamentário, né, o interbíblico, né? Sim. Quando o rei oferece uma porca no altar. Sim. No período de 400 anos de silêncio. E aqui nós assistimos um rei que ele está comprometido com Deus, comprometido com o templo da adoração e em resgatar o povo. E ele traz os levitas. O interessante é que ele convoca os levitas para santificar, e nós assistimos hoje, em nossos dias, muitas pessoas criam seus perfis e eles colocam lá levita fulano de tal, levita não sei o quê. Não sabe nem o que está falando. Não sabe nem quem é levita, né? Nem sabe qual é o papel do levita. Quando, na verdade, o levita aqui, ele é convocado a santificar. Ele é convocado a santificar a casa do Senhor, o Deus dos pais dos levitas, e depois tirar do santuário toda a imundícia. Tudo quanto é contrário, é preciso tirar. Sim. E vamos trazer aqui, podemos trazer isso aqui, duas analogias. Sim. Uma imundícia aqui no templo literal, no encontro com Deus, e a outra, o altar do próprio homem, né? Porque aquela geração que ele assume, querendo ou não, ela estava contaminada pela imundícia que o pai dele, né, o Acaz, trouxe durante o seu reinado, e agora ele é obrigado a trabalhar não só o templo, mas as pessoas, para que elas se voltem para Deus e esta parte imunda seja tirada do meio do povo. E essa imundícia, ao longo dos anos, Acaz foi, como ele não levava o povo a adorar o Senhor e a temer o Senhor, essa imundícia vai se aumentando, vai contaminando ao longo do tempo. Então, quando ele assume, é isso que está diante dele, o altar está corrompido, tem imundícia, isso que o pastor Adilson falou, nos corações, mas também dentro do templo, porque ele tira os utensílios do templo e leva para qualquer lugar, ele faz o que não podia fazer. Ele não tinha autorização para mexer no que era sagrado dentro do templo, mas ele mexe. Ele mexe na pia do propiciatório, ele vai mexer em várias coisas. Ele vai tirar tudo fora do lugar e vai começar a oferecer sacrifício a deuses em coisas que era para oferecer sacrifício ao Senhor. Então veja, aí que está essa imundícia, né? Quando essa palavra está dizendo aqui na Bíblia sobre essa imundícia, é porque ele está trazendo tudo, ele colocou tudo fora do seu lugar. Mas aí também o coração do povo, que já vinha há muitos anos que não se adorava ao Senhor, não é? Então esse é o tópico 1.2, né? É preciso reparar esse templo, e é isso que ele começa a fazer. Eu acho muito interessante a passagem que o pastor Adilson leu aqui, que se juntou na praça, ele disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor. Então veja o papel do levita, como é que é importante. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque isso dá muito assunto, né? Dá muito assunto para falar do levita. Mas o papel do levita é muito importante na igreja. Era um dos principais papéis. Era, né? Para carregar o peso também. O problema é que as pessoas só querem as benesses, né? Só as benesses, O ônus, quando é o ônus, eu não sou levita. Que é os bônus, né? Que é só o bônus. O levita que é o bônus, mas a hora que é para assumir o ônus do papel do levita, aí eles somem. Isso é. Não vamos entrar nesse mérito, mas é por aí mesmo. É interessante que até tem uma pergunta aqui durante a nossa live aqui. A pergunta é: quem somos? Aliás, hoje somos o templo. Como está o nosso templo? Pergunta forte, né? Como está o meu templo? A Dani, a nossa superintendente geral da escola dominical, mas como está? Porque Paulo diz que eu sou o templo e moradia do Espírito Santo. Pensa em um privilégio que temos. Nós carregamos a parte divina dentro de nós, a natureza divina dentro de nós.
que é o Espírito Santo. Sim. E aí, como é que está o templo? Mas vamos voltar para a lição, né? Vamos voltar aqui para o título aqui. Quem sabe uma outra oportunidade a gente descreve, ou teremos a oportunidade de descrever isso daqui. 1.3, um conserto divino em meio à crise. A crise, ela não pode ser justificativa para nos afastarmos de Deus. Porque se Ezequias fosse olhar para a crise, e um pouco mais à frente veremos aqui que a crise acabou se acentuando, mas o trabalho que ele fez de preparo, fortalecimento dos muros, fechando as águas para o lado de fora e deixando as águas para o lado de dentro, fez com que ele tivesse toda uma preparação, uma proteção, porque coisas piores viriam. E vieram, como foram as cartas enviadas do rei da Síria sobre a afronta a Ezequias, a afronta sobre Judá, e muito mais do que afrontar Ezequias e afrontar Judá, foi afrontar o próprio Deus. O próprio Deus. A carta, ela vinha afrontando ao próprio Deus, né? A carta vinha dizendo que não tinha Deus em Israel para fazer alguma coisa. Então veja que a afronta era uma afronta muito grande, mas a gente sabe que todos que afrontam Deus têm uma resposta, né? Todos que nós conhecemos e vimos e ao longo da história que afrontaram Deus, chegou uma fatura, veio uma cobrança dessa afronta. A conta sempre chega, né? Plantar é uma opção. E eu acho interessante, é obrigatório. É obrigatório, né? Obrigatório. Colheita obrigatória. Um conceito divino em meio à crise, eu acho interessante que no ponto 1, tópico 3, que a crise estava estabelecida, né? Porque Acais não guardou os mandamentos divinos. Diante disso, Ezequias vai reparar o templo, convocando o sacerdote para fazer um concerto com o Senhor. Ele convoca o sacerdote, porque precisava também fazer um concerto com o Senhor, todos, a fim de sanar a crise avassaladora da ira de Deus. Pastor Adilson, deixa eu abrir só um parênteses aqui, um minuto. Nesse tempo que nós estamos, nesse ano 2020, é um ano atípico, um ano que nós não esperávamos viver essa crise com Covid e tal. Essa crise de 2020, nós conhecemos pessoas que não se achegaram a Deus, mas se acabaram até se afastando, parece. Sim. Né? Sim. Por que isso acontece no meio da crise? Né? Que pessoas vão... Existe uma crise estabelecida, e a convocação é, vamos chegar a Deus, vamos ficar perto de Deus, vamos buscar Deus. E aí tem gente que parece que se afasta. Não vem, não busca, não... vai se esfriando, vai esmorecendo diante da crise. É algo interessante, pode pensar nisso. Muito interessante, é bem levantada essa situação, pastor Cleiton, porque o nosso presidente aqui, pastor Zé Laércio, ele até já expôs aqui, né, que nós pastores, nós não fomos preparados para pastorear em tempos de pandemia. Então nós estamos vivendo esta situação e tendo que se adaptar a ela. Porém, o que acontece? Pior do que algumas pessoas não conseguir administrar este período que nós estamos enfrentando, é nós encontrarmos alguns, vamos colocar assim, algumas pessoas que estão um nível acima, falando assim em termos hierárquicos, ministeriais. Ainda hoje estava com o pastor presidente em uma cidade vizinha aqui, e nós ouvimos a exposição do pastor que, conversando conosco, disse que tem pastores que ainda não voltaram a congregar. Então, veja o tamanho da abrangência que esta crise trouxe para o nosso país. Então, nós devemos tomar muito cuidado para que a crise não nos afaste apenas da igreja e muito mais nos afaste de Deus. Porque a preocupação de muitas pessoas se afastarem da igreja, e pior do que isso é se afastar de Deus. Daqui a pouco ela perde a confiança em Deus, deixa de confiar no Deus que abre portas, em Deus que expulsa a pandemia. Aí um abismo vai chamando o outro. Um abismo chama o outro abismo. Chama outro abismo. Exatamente. Aqui, seguindo, Deus deve ser o centro de tudo. Concluindo o tópico de número 1, Deus deve ser o centro de tudo. Só assim teremos grandes conquistas. Se quisermos ter grandes conquistas, as melhores conquistas, Deus deve ser o exemplo de ser o centro de tudo. Há um livro aí que o pastor até indicou. Onde é o melhor lugar do mundo a se estar?
No centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus, o que é que acontece? Superamos crises. Por mais intransponíveis que pareçam ser as crises, e se nós pegarmos, só concluindo aqui o raciocínio, se nós pegarmos alguns pastores mais experientes do que nós, porque eu e você estamos ainda na casa da faixa etária pequena, né? O menor na casa do nosso pai, somos os menores. Mas se nós pegarmos alguns experientes na casa do pai aqui, nós vamos ver que eles vão trazer até nós grandes experiências vividas e superadas. Como diz uma história aí do rei lá que tirou, removeu a pedra, pegou a caixinha para ver o que Deus tinha para ele, ou qual era a informação que tinha para ele, e dentro daquela informação lá estava escrito: por muitas passastes e por estas também passará. Também passará. Ia dizendo? Então, nesse tópico 1.3, nesse conceito divino, o diferencial do rei Ezequias, está aqui na nossa revista, foi se preocupar em renovar sua aliança com o Senhor. Porque a aliança foi quebrada. O pai dele quebrou a aliança. Acais rompeu essa aliança. Então, a preocupação dele era renovar essa aliança com o Senhor. E a aliança com o Senhor é estar no centro da vontade de Deus. Sim. Quando a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, que quando ele ficar velho não vai desviar dele. Desviar de quem? Do caminho. Não é? É do caminho. Então, se eu estou no caminho, eu estou no... Eu dizia isso ainda há poucos dias lá no Parque Novo Horizonte. Se eu estou no caminho, eu estou no centro da vontade de Deus. Aí vem a crise, as pessoas desviam do caminho. E aí desvia do caminho e diz assim: por que Deus não me abençoa aqui? Porque não está no caminho. Porque quando Deus falou que ia abençoar, estava no caminho. Então Deus não pode abençoar alguém que está fora do caminho, porque vai contra ele mesmo, contra a palavra dele mesmo. Deus te disse: vou te abençoar, você está no centro da minha vontade, mas aí sai do centro da vontade de Deus. E aí diz: não, Deus disse que vai me abençoar. Não, Deus não vai te abençoar fora do centro da vontade dele. Isso nós temos que entender isso. E é isso que o rei Ezequias entendeu. Espera aí, o meu pai saiu do centro da vontade. O meu pai saiu do caminho. Eu preciso refazer a aliança e entrar no caminho para abençoar, para ser abençoado. Então essa crise, e até nesses dias que nós estamos vivendo, e é isso que o pastor Adilson falou agora, pessoas que estão num grau mais elevado, vamos falar de obreiro mesmo, né? Sim. De obreiro. Gente que ensina em escola dominical, gente que, aí numa crise dessa, eu vou recuar, eu vou parar, eu vou deixar de ir. E aí vai esfriando, vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Já estamos caminhando para 6 meses, né? Essa pandemia. Sim. 6 meses. Então, vamos pensar, gente, vamos ficar aliança no caminho. Não dá para romper isso. Não dá para quebrar isso. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do que morre. Deus tem prazer na vida daquele que retrocede. Naquele que retrocede. Não tem, né? Tem, né? Complicado, né? Que Hebreus fala isso, né? Que, Hebreus capítulo 10. Capítulo 10. Deus não tem prazer nenhum na alma daquele que retrocede. Nós Aliás, não somos daqueles que retrocedem, né? E eu queria dizer, nós não fomos chamados para retroceder, nós somos chamados para avançar. E o nosso foco, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, a confiança nossa deve ser tão grande em Deus, confiar no Senhor em todo o tempo, é olharmos para as instruções da palavra de Deus. Qual foi a instrução de Deus para Josué? Não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, ser forte e corajoso. Então, vamos continuar seguindo. Vamos lá aqui para 2, né? Aqui já o nosso tempo voa. Número 2, reavivados em meio ao caos. Em meio ao caos, às vezes as complicações chegam, né? Porém, nós precisamos ter plena consciência de que em tempos de incertezas, inseguranças e opressão espiritual, habitava o povo. Porém, nós precisamos estar diante do Senhor, na sua presença, para que sejamos fortalecidos, reavivados, mesmo que o caos chegue. Porque, veja, o pastor Cleito citou aqui andar no caminho, ensina o menino, utilizou justo o sábio Salomão. O sábio Salomão, no fechamento de Eclesiastes, ele diz: lembra-te do teu Criador
nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. O dia do caos, ele vai chegar para todos. Mas bem-aventurado aqueles que compreendem o dia do caos e prepara-se para este tempo. E aí nós voltamos para o Salmo 108, se não me foge a memória, verso 1, quando o salmista diz: preparado a Deus está o meu coração. Quando nós temos um coração preparado, o caos pode vir, mas há reavivamento, há vida em nós e com a ajuda do Senhor, confiando no Senhor, porque todo socorro, toda ajuda vai vir do Senhor, e nós superamos os mais difíceis tempos. 2.1. 2.1, Ezequias e suas atitudes assertivas. Acho interessante esse 2.1, pastor Adilson. Ezequias não podia errar. Ele não tinha alternativa de errar. Ele tinha que fazer certo. E as atitudes dele vão sendo certas, vão sendo assertivas diante do cenário que ele estava vivendo, diante do cenário que o povo estava, diante do cenário dos acontecimentos, ele tinha que acertar. Então ele tem aqui duas vertentes, né, que a nossa revista está dizendo, que é a reforma política e moral. Então quer dizer o quê? A política estava corrompida, a moral estava corrompida, porque Acais corrompeu com a política, com a moral. Será que tinha roubalheira lá na política? No tempo de Acais? Porque ele vai fazer uma reforma política e moral. Se tivesse lava-jato lá. Nossa! Então, veja bem, ele vai fazer uma reforma política e moral, porque estava tudo corrompido. E ele vai também, isso está lá no livro de 2 Reis, e ele vai fazer a purificação do templo e o restabelecimento dos cultos, incluindo a Páscoa, conforme descreve o livro de 2 Crônicas. De tal maneira, confiou no Senhor e buscou se aproximar de Deus. Veja que ele vai restabelecer tudo: política, moral, culto, e buscar se aproximar de Deus e guardar os seus mandamentos, que passou a ser uma referência positiva para ele na história do rei no reino de Judá, que é em 2 Reis 18, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 ao 6. Então, por causa da humildade de Ezequias diante do Senhor, honrando ao Altíssimo diante do povo. Veja que ele honrava a Deus diante de quem? Do povo. Olha o diferencial dele. O pai dele acabou com tudo diante do povo. Ele chega agora e fala assim: eu vou honrar o meu Deus, vou honrar a Deus, eu vou honrar o meu Deus diante desse povo. Esse povo vai ser abençoado. Veja que uma atitude positiva muda as coisas. Uma atitude positiva muda tudo, né? Sim. Uma atitude positiva vai trazer à tona aquilo que não existia mais em Israel, né? Não existia mais ali, mas vai trazer à tona por causa de uma atitude positiva. É isso que eu vejo aqui nesse tópico 1.3, 2.1. Ezequias e as suas atitudes assertivas. Ainda aqui no 2.1, o comentarista traz um adicional. Ele apresenta aqui sobre um dos principais papéis dos levitas. Imediatamente, Ezequias reabriu o templo. Por que reabriu? O templo estava fechado? Deveria estar, né? Ele estava fechado, abandonado, corrompido, tudo fora do lugar. E não tinha motivo de prazer para estar num templo, porque onde o altar está corrompido, qual prazer? Porque os verdadeiros adoradores, quando chegam num lugar onde só há corrupção... É o caos, né? É o caos, né? É o caos. Não consegue sentir a presença de Deus, porque Deus não está lá. Deus não está lá. Deus foi, em outras palavras, praticamente os reis anteriores a Ezequias convidaram Deus a se retirar. Eu acredito até que dentro dos templos deveria existir festa, bebedeira, alguma coisa estava acontecendo de errado lá dentro. Imagina só a situação. Mas aí, imediatamente Ezequias reabre o templo. Aí, levitas foram convocados para repararem e limparem o lugar de adoração. Convocado para reparar e limpar o lugar de adoração. Pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa. A Dani perguntou aqui, pediu para dar expor um pouco aqui sobre os levitas. Fale. Os levitas, eles tinham a principal incumbência,
carregar peso nas costas, tinha que carregar, montar, desmontar, fazer todo o trabalho que tinha que ser feito. Por isso que o rei, quando convoca aqui, o pastor Adilson está falando que ele convoca para fazer essa manutenção, essa limpeza, essa reforma, ele convoca os levitas, porque era o trabalho dos levitas que eles tinham deixado de fazer, que não estavam fazendo, não é? Sim. Aí, até voltando aqui, hoje em dia a pessoa coloca, levita fulano de tal, né? Levita isso, levita aquilo, né? Aí você fala assim para ele, vamos dar uma limpada aqui na igreja? Ah, não, mano, eu sou levita, não vou não. Isso aconteceu comigo um dia. Tinha um irmão, sou levita, não vou trabalhar não? Irmão, não, eu sou levita, irmão. E a gente estava lá numa reforma na igreja, lá trabalhando. Aí, irmão, vamos fazer? Não, irmão, eu sou levita, irmão. Então eu não sabia o que era levita, né? Seria a mesma coisa que o diácono ser convocado para fazer um trabalho diaconal aqui na igreja, e não vai. fazer uma limpeza no banheiro, porque o banheiro não está muito apropriado para o dia do culto, e o diácono pega e dá uma carteirada. Dá uma carteirada. Isso Sou diácono, não vou fazer? Não vou fazer. Mas e aí, e o papel? Quem é que vai cuidar? Era isso que os levitas estavam fazendo lá. Ou seja, agora você veja bem aqui, pastor Cleito, para a gente seguir aqui, eu espero. Ih, rapaz, acho que não vai dar tempo da gente chegar no final, não. Vamos correr. Falei que o conteúdo é muito vasto. Mas aqui, veja só, para poder descontaminar isso tudo, eles levaram 16 dias. O templo estava pronto para adoração pública. Imagine o caos que estava o templo. Porque 16 dias trabalhado, não era 16 dias contando história, não. Foram 16 dias trabalhando no templo, buscando reparar o que estava em ruína e trazer o momento da adoração. Vamos acelerar aqui, que 9 horas a gente tem que parar. 2.2, avivamento, uma questão urgente. Veja, longe da presença do Senhor, só tristeza, dores, maldição e morte. Ou seja, por que se ausentar da presença do Senhor, se a ausência da presença do Senhor ou longe da presença do Senhor só causa tristeza, dores, maldição e morte? Então, devemos, as crises, elas são geradoras de oportunidades. O que muitas pessoas não compreenderam é que em meio a crises geram oportunidades. Há quem diga que no meio da crise do choro, o vendedor de lenço é quem ganha dinheiro. Então, o que acontece? No meio a tantas dificuldades, no meio a tantas crises, nós precisamos atentar que crises geram oportunidades. E essas oportunidades, elas geram em todo segmento, seja ele no segmento secular, seja no segmento espiritual, no contexto da igreja. Porque a igreja, ela não para. A igreja tem um dono. A igreja pertence a Deus. Mal daqueles que acham que saindo da frente do trabalho, a igreja vai parar, a igreja vai deixar de existir. A igreja tem um ser superior, que é o nosso Deus, ele é dono da igreja. Então, o que acontece? Se eu não quiser fazer, Deus vai levantar outro para fazer. E, inclusive, até mesmo nessas situações, acabam surgindo oportunidades para aqueles que querem desempenhar um grande papel em prol do reino de Deus. Este é o número 2. 2.3, pilares para o avivamento. Nós temos 4 pilares aqui, pastor Cleito, de avivamento ou para o avivamento em meio às crises. Os pilares para o avivamento, no tópico 2.3, Ezequias reconheceu a urgência, né, e a necessidade que o povo se encontrava, e buscou o reavivamento para ajudar. Os 4 pilares: primeiro, arrependimento em meio à crise. O povo precisava se arrepender, era de urgência o arrependimento. Não dá para fazer ter um avivamento, não existe avivamento sem arrependimento. Não é? Vou abrir um parênteses aqui, 1 minuto. Quando João Batista apareceu pregando, qual era a pregação dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a ordem é essa. É essa a ordem, não dá para mudar a ordem. Arrependei-vos, que chegou o reino. E o arrependimento é isso. Só que tem muita gente hoje que inverte isso. Coloca, eu quero o reino, depois eu vejo se eu me arrependo. Eu quero os benefícios do reino, depois eu vejo se eu me arrependo. Eu quero a bênção, mas depois eu vejo se eu me arrependo. Então é isso, um dos pilares do avivamento aqui, no reinado de Ezequias, é o arrependimento. Vai ter cura, Deus vai mudar a história, mas tem que arrepender, né?
Sim. E tem muita gente que aí inverte a ordem. Não, eu quero o reino, eu quero os benefícios do reino, eu quero as bênçãos, mas aí eu vou ver se eu vou me arrepender dos meus pecados. Eu quero Deus que faz, quero Deus que faz, não Deus que é. Não Deus que é. Né? E a ordem que João vinha pregando lá, João Batista, era arrependa, porque tem reino do céu chegando, né? Bom, só abrir um parênteses aqui e vamos voltar. O primeiro arrependimento, em meio a crises da vida, precisamos reconhecer os nossos erros diante do Senhor e confessá-los, a fim de que tenhamos seu perdão e misericórdia. O segundo é querer a presença de Deus. Quer falar? Não. Querer a presença de Deus. Essa aí é espetacular, né? Querer a presença de Deus. Em meio à crise, precisamos unicamente nos achegar a Deus. Será que tem gente que no meio dessa crise que parece que não está querendo a presença de Deus? Contrário a Moisés, né? Moisés disse que se a presença de Deus não fosse com ele, não ia dar conta. Não ia dar conta. Ele falou, nem vamos sair deste lugar. Mas será que tem gente hoje que está dando conta sem a presença de Deus? Não está dando conta, mas também não quer, né? Mas também não quer. Mas é isso, o arrependimento e a presença de Deus. Querer a presença de Deus. Em meio à crise, nós precisamos sim, unicamente nos achegar a Deus, porque dele vem salvação, paz, renovo, segurança e a restauração. Olha só. Quer falar do 3? Buscar a comunhão divina? Buscar a comunhão divina. Bom, a comunhão divina com o nosso Criador é vital. Ter comunhão divina é ter tudo em comunhão, aliás, tudo em comum. Sim. Com Deus. Comunhão com Deus. Comunhão é ter tudo em comum. Sim. Então, a comunhão com o Criador é vital para todo cristão. Já o 4 mais um conselho aqui e mais um dos pilares, que é a oração. Em tempos de adversidades, buscar a face do Senhor é preciso. Nós não devemos nos ausentar da presença do Senhor, principalmente por intermédio do altar da oração. Jesus nos ensinou que a todo tempo devemos estar conectados com o Pai. Então, precisamos nos fortalecer cada dia mais. Vamos passar aqui rapidamente o tópico de número 3, porque nós temos apenas 5 minutos para a gente encerrar a nossa aula. Diante das afrontas do maligno, precisamos ter a postura de Ezequias, clamar pelo socorro divino e não ceder às afrontas. Porque o grande problema que nós assistimos é que muita gente, em tempos de crise, ela não busca o socorro divino e ainda cede às afrontas. Este é o grande perigo, tem levado muitas pessoas ao fracasso, obreiros ao fracasso, igrejas ao fracasso, porque diante das propostas, e hoje nós temos as mais variadas propostas, principalmente com grupos ativistas. Sim. Os grupos ativistas que estão hoje no Brasil, vou falar do nosso país, esses grupos ativistas nada mais, nada menos são grupos que estão afrontando a religião, a igreja, a eclésia. E aí o que acontece? Há segmentos religiosos que estão cedendo a estas afrontas. E um dos principais pilares, pastor Cleiton, do século 21, que ainda se mantém em pé, é a igreja não ceder. Mas algumas delas estão cedendo às propostas e afrontas, e isto é um perigo muito grande. E aí, o número 3 diz que é um socorro bem presente, o 3.1, as afrontas, uma arma diabólica, a humilhação, da humilhação à exaltação. Fecha aí o número 3 aí com a grande vitória de Deus para ajudar através do anjo que destruiu 185 mil soldados de Senaqueribe. Então, o tópico 3, um socorro bem presente, né? Afrontas, uma arma diabólica. Diante dessa invasão, porque tudo parecia estar bem, mas Senaqueribe, rei da Síria, invade a Judá. Né? Quando tudo parecia estar bem, está abençoado, restaurou o templo, o povo está se convertendo o coração a Deus, então Senaqueribe vem, rei da Síria, e invade Judá com seu impetuoso exército, acompanhando-se contra as cidades fortes, pois intentava aqui separá-las. Está 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1. E diz a nossa revista: mas Deus é poderoso, é nosso socorro bem presente para o seu povo. Ele vem com uma afronta, irmãos, uma afronta terrível. É uma carta, essa carta do rei
da Assíria. Essa carta, ela vem descrevendo, e tem alguns teólogos, alguns estudiosos que vão descrever até essa carta, dizendo que era uma carta que onde não tinha nenhum traço, nenhuma vírgula de misericórdia. Essa carta dizia que as mulheres que estavam grávidas era para a espada pegar do alto da cabeça e descer até a criança cair no chão. Que os homens de idade para lutar arrancavam a cabeça e vão amontoar todas as cabeças. Diante disso, Ezequias pega essa carta, e essa carta é uma afronta a Deus. É uma afronta, e nessa carta vinha assinando. E eu quero ver se tem Deus aí para fazer alguma coisa. Trocando em palavras, né, para a gente poder entender, eu quero ver se tem algum Deus aí para poder fazer alguma coisa. Veja a afronta. Em suma, ele estava dizendo que nem Deus impediria ele de tomar Judá? Era isso. Nem Deus impediria ele. Era isso que Senaqueribe estava fazendo com essa carta. Mas então o que ele vai fazer, o Ezequias? Ele vai apresentar essa carta para quem? Para o outro rei? Ele vai pedir ajuda, vai pedir socorro em outro reinado? Não. Ele pega essa carta e vai apresentar para Deus. Ele pega essa carta e vai dizer: Senhor, olha aqui olha o que estão dizendo. Olha o que essa carta está dizendo, olha a afronta que está acontecendo. Ele vai apresentar essa carta a Deus, ele vai recorrer ao auxílio do Senhor. Como é que ele recorre a esse auxílio? Orando e clamando por sua intervenção. Quem poderia intervir ali? Só Deus. Só Deus. Só Deus. Sabe aquela situação que você olha e diz assim: se Deus não intervir, não adianta. O pastor não resolve, o presbítero não resolve, a irmã do ciclo de oração não resolve, os músicos não resolvem, é Deus. Por que será? Por que será que, porque permita-me cortar aqui, já cortando, né? Por que será que tem certas coisas que o pastor não resolve, o presbítero não resolve, a dirigente... Por que será, né? Seria, porventura, a demonstração de que nós somos 100% dependentes de Deus? Dependente dele. O que aconteceu com Gideão, né? 300 homens. 300 homens. Vencer 125. Não tinha 125 mil adversários, equipados com seus cavalos, camelos, completo. 125 mil homens contra 300. Sim. Total dependência de Deus seria isso? Dependência de Deus. É o que está acontecendo, é o que aconteceu aqui, nessa carta do rei Senaqueribe. Total dependência de Deus. Ezequias, ele vai orar e clamar por uma intervenção divina. Veja bem, se fosse outro rei, não vou nem falar do pai dele, poderia falar: vou fazer aliança com o reino A, com o reino B, com o reino C, vou fazer uma aliança aqui, né? Vamos fazer uma composição política, e nessa composição nós vamos lá e vamos tentar guerrear. Não. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. É que, falando hoje de aliança, veja como que as lições, elas vêm se ajustando uma à outra, né? Elas são complementos uma de outras. Semana passada nós estávamos ouvindo a Palavra em Foco, a missionária Rod com a missionária Vilma, e a missionária Vilma falou justamente o cuidado com as alianças. Sim. Cuidado com quem faz alianças. Sim. Ezequias já tinha reparado o altar, o templo, o povo, voltou aos cultos. Agora ele sabia com quem fazer aliança, né? Sim, era com Deus. Ele já tinha essa aliança com Deus, na verdade, ela já tinha sido refeita, né? Já tinha sido refeita. Então é isso. O resultado dos 185 mil mortos foi justamente uma aliança verdadeira com Deus através de um homem do coração reto. Veja que em 2 Reis 19:14, ele humilhou-se perante o Senhor. Isso está em Isaías 37:1 também. Ele humilhou-se perante o Senhor, clamando a Deus por socorro. Só Deus poderia socorrer ali. Senaqueribe utilizou afrontas como armas para desestabilizar o povo de Judá. Ele queria colocar medo no povo, porque o exército era grande. Senaqueribe tinha força, Senaqueribe tinha gente, tinha exército, tinha arma. O povo ia olhar e falar assim: estamos mortos. Desestabilizou todo mundo. Já tinha levado a Síria para o cativeiro? Já tinha. O Reino do Norte? O Reino do Norte, sim. Já tinha levado Israel, Samaria? Mas eu acho interessante o que o comentarista coloca aqui na revista. Mas Ezequias não caiu na cilada. Olha que beleza. E buscou auxílio no Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus por isso aí. É isso que em tempo de crise ele fez.
não vou cair na cilada não, vou buscar auxílio no Deus Todo-Poderoso. Então, da humilhação à exaltação, o tópico 3.3, que a nossa hora já foi, né? Da humilhação à exaltação. Deus vendo isso, irmãos, Deus vendo isso, pastor Adilson, Deus desceu lá? Não. Sabe o que Deus fez? Mandou um cartão de visita. Só um cartão de visita. Só um cartão de visita. Deus falou assim, eu não vou lá, eu vou mandar um cartão de visita. Anjo, desce lá. Numa noite foram quantos? 185 mil. Um anjo deu conta de fazer isso. Deus falou assim, eu vou mandar um cartão de visita para aquele rei, para ele saber quem é Deus. Reservou alguns deles para voltar lá, para depois ser morto lá, né? Os que Porque depois que voltaram lá, acabaram sendo mortos lá na Síria. Também. Né? Mas vejam o poder, o nosso Deus como é poderoso. Deus não precisou descer aqui na terra para fazer isso não. Ele só mandou um cartãozinho de visita para esse rei ver que tem Deus no céu. É verdade. E os que confiam no Senhor serão como o quê? Os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E aqui a revista diz, para a gente concluir, né, pastor? Eu já vou passar a palavra aqui para o pastor concluir. O Senhor ouviu o clamor de Ezequias e o exaltou. Pronto. É isso. Resultado da exaltação, ou o resultado final da exaltação é de uma vida dedicada ao Senhor. Vida dedicada ao Senhor. O pastor Laércio está conosco aqui também. Sim. Ele deixou aqui uma pergunta entre aspas, que, como diz o carioca, entre aspas. O que significa arrependimento? Bom, esta resposta de forma bem objetiva, não sei se o pastor Clérito quer falar, mas de forma bem objetiva, arrependimento vamos pegar aqui duas situações, até conversava com ele hoje sobre essa situação, o paralelo ou a diferença entre os dois reis de Israel, né? Davi e Saul. Saul, ele foi confrontado pelo seu erro, mas no seu coração ele não decidiu pelo arrependimento, não quis mudar a sua postura. Ele não decidiu por se arrepender. Aliás, para ele, deixa do jeito que está. Enquanto que Davi, ao ser confrontado com seu erro, a primeira coisa que ele fez, errei, pequei. E aí ele confessa isso diante de Natã e vai para a oração para retratar com Deus o seu ato. Então, arrependimento é a pessoa cometeu determinado erro, foi confrontado com o erro, é errar, é corrigir o erro, se arrepender e, como disse Jesus à mulher adúltera, né? Vai e não peques mais. Então, arrepender é mudança de postura, mudança de comportamento, principalmente compreendendo que errou e este erro precisa ser corrigido o mais breve possível. De forma bem sucinta aí, por causa do nosso tempo, que o nosso tempo foi embora. É arrependimento. Então, nós encerramos aqui a nossa aula. A conclusão diz que aprendemos nessa lição sobre a importância de restaurarmos a verdadeira adoração ao Senhor. A história do rei Ezequias nos fez ver que nos piores momentos de nossas vidas devemos confiar na intervenção divina. E aí eu encerro aqui dizendo, ou deixando uma pergunta: até que ponto esta crise que estamos vivendo, esta pandemia, ela veio para testar os verdadeiros adoradores? Testar a nossa confiança em Deus. Até que ponto estamos dispostos a continuar confiando em Deus? Porque o mesmo Deus que mandou um anjo apenas para disseminar, destruir, matar 185 mil homens do exército de Senaqueribe, é o mesmo Deus que, com o estalar de dedo, ele pode dar um fim nesta pandemia e mandar toda ela embora, e seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero louvar a Deus, pastor Cleito, pela tua presença, pela parceria proposta aqui pela direção-geral da Escola Dominical, propondo a nós dois hoje esta possibilidade de ministrar a aula aqui. Só encerrando aqui, 2 Reis, capítulo 18, verso 7, na sua primeira parte. E o Senhor foi com ele. Ele quem? Ezequias. Para onde quer que saísse, prosperava. Quando confiamos no Senhor, onde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés, onde alcançarmos, prosperaremos. Não só nós prosperaremos, mas o povo à nossa volta, a nossa comunidade prosperará também. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Cleiton, Deus abençoe Kleber, nosso auxiliar aqui, que está sempre nos posicionando para trazer a aula aqui, sempre muito bem ajustado tudo aqui para que saia o melhor.
Deus abençoe os nossos irmãos aí online. Quero louvar a Deus por todos os irmãos que deixaram aqui os seus comentários, as perguntas. Se nós não conseguimos sanar todas as dúvidas aqui por causa do tempo, mas dá para depois a gente responder aí. Tenho 3 considerações e o pastor Cleito vai fazer a oração final encerrando a nossa aula. A primeira é pedir para que quem faz aniversário aí no mês de setembro agora, deixa aí no comentário, coloca aí no comentário qual a sua data de aniversário, por favor, que depois o pessoal, os responsáveis vão anotar aí a data de aniversário de vocês. Segundo lugar, quem quiser as revistas, sejam de professores ou de alunos, deixa aí também o comentário, no comentário de vocês, ou procure aí a pessoa mais perto de você, que é responsável pela Escola Bíblica Dominical, para você pegar a revista do próximo trimestre, que será espetacular. O tema é lindo, maravilhoso. Já tive a oportunidade de ver o tema principal do trimestre. Então, deixa aí. E amanhã nós estaremos aqui reunidos juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Zé Laércio, aprendendo da palavra do Senhor no nosso culto de restauração espiritual, às 19h45, para nós tirarmos um período de oração e depois nós sermos alimentados pela palavra do Senhor. Deus vos abençoe. Uma vez mais, Deus abençoe Kleber, Deus abençoe meu amigo pela participação, e faça aí as considerações e a oração final encerrando. Deus abençoe pastor Adilson, Deus abençoe Kleber, nosso técnico de som, de imagem, de vídeo, de áudio, de tudo aqui na igreja. Fala quem manja, né? Eu não sei nem expor ele. Deus abençoe Kleber, e foi uma bênção esses minutos aqui que nós passamos juntos, né? Eu disse, pastor Adilson é o nosso professor de teologia, é o pastor Adilson, né? Eu digo para ele, eu concordo com o que ele disse, ele é o nosso professor de teologia e tem estado conosco, é uma bênção, e fazer parte desse projeto também é muito bom, e eu creio que Deus está abençoando, né? A Palavra em Foco, esse projeto. Muito. E eu creio que vai continuar crescendo mais ainda. Amém? Deus abençoe todos os que estiveram aqui conosco na live, nosso pastor presidente, nossa pastora. Deus abençoe a cada dia mais. Vamos orar, agradecendo a Deus por esses minutos, né? Por estarmos aqui juntamente com vocês. Vamos orar. Pai amado e bendito. Deus, te louvamos. Oh Deus, nós louvamos a Ti. Te agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos, Senhor, pela Tua palavra exposta mais uma vez esta noite, por estarmos aprendendo um pouco mais de Ti, que o Senhor possa estar falando os nossos corações ainda mais, Senhor. Nós possamos estar sempre no centro da Tua vontade, aprendendo mais de Ti, Senhor, confiando sempre em Ti e sabendo que Tu és o nosso Deus, ó Pai, que Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, Senhor, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, agora eu te peço, despede eu, pastor Adilson, e o Kleber aqui em paz para os nossos lares. Você aí na sua casa tenha também uma noite de paz, uma noite abençoada, juntamente com a sua família. Assim, Senhor, eu oro a Ti, te pedindo, Pai, e te agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.